Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou Angélica, sou cofundadora das Vibradoras. Também sou publicitária, como muitos daqui. É muito legal estar nessa mesa aqui, nesse painel, para a gente falar de futebol feminino. Vibradoras é um veículo independente que fala de mulheres no esporte, futebol feminino, esportes femininos no geral. Estou aqui do lado da Sofia, da Giovana, da Carla, para a gente falar bastante de futebol feminino. E eu queria que elas primeiro se apresentassem aí para todo mundo entender de onde vocês vêm, o que vocês fazem e como vocês contribuem com a modalidade. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazerzão estar aqui. Eu sou a Sofia, fundadora da Classe Campeãs. A Classe Campeãs é a primeira agência 100% voltada para o esporte feminino e tudo que a gente faz com uma contrapartida de impacto social. Então, qualquer marca que queira trabalhar com a gente vai reverter um percentual do lucro de cada projeto para a inclusão de mais meninas no esporte. Então, essa é a linha fundamental do nosso negócio. E também cuido da parte de expansão e inovação do projeto Meninas em Campo, que atualmente é o maior projeto social de formação esportiva de meninas no futebol independente de grandes clubes. Então, é um projeto que hoje desenvolve mais de 230 meninas de 9 a 17 anos através do futebol e tenho esse desafio aí de levar esse projeto para o Brasil inteiro. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite para poder estar aqui. Eu sou Giovana Leixo, eu tenho 33 anos, sou Relações Públicas de formação, também veio da área da comunicação. Desde pequena sempre gostei muito de esportes, me aventurei em muitas competições, acho que por isso sou bem competitiva também. E eu sempre gostei muito de organizar coisas e aí fui me enfiar no meio dos eventos. Me candidatei para trabalhar na Octagon, faz 5 anos que eu estou lá. Hoje eu estou como diretora de projetos. E a gente tem o papel de conectar marcas com nichos específicos, com fãs, com pessoas que consomem, seja esporte, entretenimento. Então, a gente gosta muito de falar de fã, né? Onde a gente consegue conectar as pessoas com as marcas nos lugares certos. A gente trabalha com diversas marcas super legais. Então, a gente tem Mastercard, Red Bull, Adidas, a gente já trabalhou com Nike, a gente trabalha com Ambev. Enfim, tem uma série de marcas muito legais fazendo muita coisa boa no mercado. E eu ajudo a fazer isso acontecer. Bom, eu sou a Carla Dias Araújo, trabalho na Hypera Pharma. Muita gente, às vezes, não entende, quando a gente fala Hypera Pharma, né? A Hypera Pharma é a vice-líder do mercado farmacêutico brasileiro. Então, é uma das maiores empresas farmacêuticas brasileiras. E tem como marcas aí Neoquímica, Buscofen, Atroveran, Vitasay, Engov, Neosaldina, enfim, uma série de marcas. E, dentro da Hypera, eu sou responsável pela cafeína. A cafeína é uma área de comunicação responsável por todas essas marcas farmacêuticas, para toda a parte de comunicação, gestão de dados e patrocínios que a gente trabalha. Eu estou aqui também, não faço nada sozinha, estou aqui com o meu time, queria agradecer também o pessoal que está aqui, a Dani, as Danis e o Pedro. E aqui a gente tem várias coisas que a gente fez, a gente já trabalhou com a Octagon, a gente já trabalhou com as vibradoras, agora, Sofia. Por favor, hein? E assim, a gente veio combinando com o fundo, né? Todo mundo na paleta. Na paleta. E aí, para a gente contar um pouquinho das coisas que a gente fez, a gente preparou um videozinho curtinho para vocês verem um pouquinho do que a gente já fez aí dentro do mundo do futebol feminino. Antônio, você me ajuda aí? Obrigada. A gente fez uma série com a Troveran Hot, que foi bem legal, chamava Respeita Meu Ciclo, falando sobre, enfim, as dores das mulheres no período menstrual, e foi bem legal. Bom, para começar aqui nosso papo, a gente teve esse ano a Copa do Mundo Feminina na Austrália e na Nova Zelândia. Novamente, um evento com muitos recordes.
de audiência, de público, enfim, mexeu bastante com os dois países e também com o Brasil. Foi a primeira vez que todos os jogos da Copa do Mundo foram transmitidos via streaming, né? O Cazé TV, o Sport TV transmitiu 34 jogos, a TV Globo transmitiu 7 jogos. Eu queria saber, principalmente da Carla e da Giovana, quais foram as ações que vocês fizeram durante a Copa do Mundo e quais os resultados dessas ações? Bom, na Copa do Mundo, a gente fez uma parceria, inclusive com a Octagon, onde a gente participou da Ronaldo TV. Então, toda a parte de transmissão de conteúdo, de cobertura da Copa do Mundo estava com a gente. E aí tinham várias matérias que foram feitas, inclusive Sim. as vibradoras também participaram. E a gente fez aí, organizou o Papo de Lenda, né, da Marta com o Ronaldo, que foram duas pessoas muito importantes para a Neoquímica, né? A Marta como embaixadora há 4 anos da marca, e o Ronaldo foi também uma figura muito importante para a gente em todo o processo de Neoquímica também. E a gente marcou esse papo dos 2 reis aí. Então, a gente fez isso, a gente fez uma parceria também de conteúdo bastante grande com a Tamires. A Tamires, ela é embaixadora de Buscofem. Buscofem é uma marca que fala muito sobre as dores femininas, e não só as dores físicas, mas também as dores emocionais. E aí o pessoal da Artplan também trabalha bastante aí com a gente nesse trabalho desse conteúdo. E a gente fez alguns conteúdos específicos sobre esse tema, das dificuldades que a gente tem ainda do futebol feminino, do quanto a gente ainda tem que empoderar essas mulheres, do espaço que a gente tem que dar. E, assim, a quantidade... A gente falou um pouco no vídeo, vocês viram um pouco dos resultados, e o impacto é sempre muito bom para a gente. Neoquímica é uma das marcas que mais cresce no mercado. Ela saiu da 5ª posição do mercado para a 2ª posição dentro do mundo de similares e genéricos. E hoje é super reconhecida. Quando a gente pega os dados de Ibope e Repucon, o investimento que a gente faz e o retorno que a gente tem desse investimento. E tem uma coisa muito legal no futebol feminino, que é essa coisa, é família, né? Às vezes, no futebol masculino, a gente às vezes tem medo de ir no estádio, não vai com a camisa do time que torce, tem uma preocupação. E no futebol feminino, a gente vê famílias inteiras, crianças, mães, isso é muito legal. Então, acho que esse é um movimento também super importante. Então, específico da Copa do Mundo, a gente fez essas 2 ações, mas o futebol feminino faz muito parte do DNA, como a gente fez com a Troveran, com Neoquímica patrocinando o Corinthians, e tendo aí a Marta como embaixadora de Neoquímica e a Tamires como embaixadora de Buscofem. Vou puxar o gancho, então, porque acho que a Angélica falou sobre Copa das Copas, né? A gente viu isso, o quanto foi impactante no Brasil. E aí, falando de Octagon aqui, a gente cuida da gestão de carreira da Tamires, então, de uma atleta que é super conhecida, joga no Corinthians, foi para a seleção para a sua 3ª Copa nesse ano. E a gente conseguiu, dessa vez, ter uma procura muito grande pela Tamires, para ela poder representar marcas, né? Então, o nosso primeiro semestre foi bem movimentado com relação a isso, e a gente conseguiu fechar 6 patrocínios para a Tamires durante esse período de Copa, que é um número muito alto para uma atleta. Eu acho que julgo a dizer que era uma das atletas da competição inteira com mais patrocínios. Então, 6 patrocínios é bastante coisa. E um deles era de Buscofem, que foi super legal essa parceria. E que, inclusive, alguns patrocínios não vão perdurar daqui para frente, mas que alguns vão, inclusive como o Buscofem. 2 marcas vão seguir com a Tamires, então, pensando no futuro, pensando em Olimpíadas, que vem pela frente também. Então, acho que isso é um ponto super legal de falar. Como Octagon, com relação direto a marcas, é importante falar também da parte negativa. A gente apresentou 3 propostas, sendo uma proativa e 2 porque a marca chegou para a gente para pedir e nenhuma delas foi para frente. Então, acho que isso é um papo também que vale a gente aprofundar um pouco mais. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, dos porquês que esses projetos não vão para frente, né? E eu vou pedir licença também para falar um pouquinho de Odds, que é a nossa holding, a holding da Octagon que a gente trabalha. E aí a Carla falou aqui um pouquinho do Ronaldo. Então, o Ronaldo é nosso sócio majoritário da empresa, da holding. E a gente tem um produto que se chama Ronaldo TV. Ele surgiu no ano passado como uma plataforma para fazer cobertura de eventos esportivos e de entretenimento, mas não sobre o olhar da transmissão, sobre o olhar do que vem por fora, do que está por trás das câmeras. E esse produto surgiu no ano passado, né? E aí a gente também emplacou ele na Copa do Mundo Feminino agora. A gente teve patrocínio, a gente teve apoiador e a gente conseguiu contratar 7 criadores de conteúdo para fazerem a cobertura da Copa do Mundo, sendo que 5 deles estavam lá em loco, mostrando para as pessoas como é que estava rolando a Copa, tudo por trás das câmeras. E acho que tem um dado super relevante de trazer, que é a gente produziu pela Ronaldo TV
638 conteúdos foram para o ar durante esse período, que é um número bem expressivo. E é um número expressivo porque, para a gente atingir o público que a gente queria, a gente precisava ser massivo. Para atingir quem a gente queria, inclusive mudar a nossa base, e a gente conseguiu isso, atingir muito o público feminino, foi muito importante essa quantidade alta de conteúdo que a gente produziu para todas as plataformas, TikTok, Kawaii, YouTube, Instagram, enfim. E a gente conseguiu, desse público feminino que entrou na nossa base, 60% engajou nos nossos conteúdos, o que é um número muito relevante para a gente também. Então, acho que esse é um pouquinho dos dados que a gente tem aqui do nosso lado. Muito bom. Falando de Copa do Mundo, você esteve lá também, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de você estar lá, a importância da visibilidade de uma Copa do Mundo. Você que trabalha com formação de atletas, com meninas ali que sonham em chegar numa Copa do Mundo, mas também não necessariamente todas vão chegar ou todas vão se tornar profissional, mas a importância delas se verem, delas verem que elas podem chegar num lugar de destaque, de visibilidade, enfim, de empoderamento da mulher. Legal, eu acho que a gente parte de um ponto, né, sobre quando as meninas se enxergam, né, enxergam os jogos passando na televisão, e principalmente todos os jogos, a gente vê que existe esse lugar de representatividade, né? Então elas passam a enxergar que elas também podem estar ocupando esse lugar, o que é algo muito recente, por incrível que pareça, assim. É muito recente que esses jogos estejam passando em TV aberta ou no Casa TV. O Casa TV fez verdadeiramente uma revolução aí, a partir do momento que decidiu, optou e foi a única a transmitir todos os jogos da Copa do Mundo feminina. E falando em Casa TV, não dá também para deixar de dizer sobre os comentários de ódio, né? Eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque isso passa por uma parte muito importante quando a gente fala sobre o desenvolvimento do futebol feminino no país, que é qual é o papel esperado dessa mulher dentro da nossa sociedade. E o que a gente viu foi uma estreia de um jogo de madrugada. Que horas que foi a estreia? 3 da manhã no Brasil, 4 da manhã. Sim. Por aí. E tiveram que fechar os comentários, né? Porque tinha muito comentário de ódio. Então, olha que loucura, né? A gente teve uma galera esperando um jogo de futebol feminino estrear para ir lá e falar que é ruim. Então, isso diz muito sobre o Brasil. E isso faz com que, por exemplo, iniciativas que proponham e garantam espaço para que mais meninas possam jogar e se desenvolver sejam cada vez mais urgentes em nosso país, né? E quando a gente fala de meninas em campo, por exemplo, a gente fala muito sobre garantia de espaços seguros. E por que a gente fala sempre sobre espaços seguros? Porque estamos no Brasil, não estamos na Alemanha, nos Estados Unidos, na Suécia. Então, por aqui é fundamental que a gente tenha esse olhar de garantir esses espaços. E aí, voltando para a Copa do Mundo, uma coisa que me impressionou muito foi como esse país, Austrália, de fato abraçou o futebol feminino como a maior modalidade do país, assim, tipo, foi assim estrondoso ver o quanto eles estavam torcendo unidos pelas mulheres jogando, pelas mulheres daquele país. E aí eu fico olhando isso, né? E uma coisa que eu achei muito legal foi ver os caras. Os caras usavam as camisas do time da Austrália com o nome das jogadoras, né? Sam Kerr, a goleira Arnold. Então, foram nomes que tiveram muito destaque. E os caras usando... Sei lá, no Brasil eu nunca vi homens usando camisa de time com o nome das mulheres, né? Mesmo a Marta tendo sido 6 vezes a melhor jogadora do mundo. Mesmo a Marta sendo 6 vezes a melhor jogadora do mundo. Então, isso foi muito louco. E aí eu olhei para isso e falei, cara, como que a gente faz isso? Como que eles conseguiram fazer isso, né? E aí eu acho que passa por um lugar de cultura e como que a gente transforma uma cultura também, né? E aí essa é a pergunta de milhões, né, amiga? Que eu acho que a gente transforma a cultura contando histórias, né? E aí eu acho que contando histórias e deixando legados, né? Principalmente num país como o Brasil, que carece disso, assim. Então, eu acho que foi incrível estar lá, acompanhar tudo isso e falar, cara, é possível, assim, se eles conseguiram, a gente também pode fazer isso, né? Então, acho que foi essa relevância pra gente. Você está na expectativa da Copa do Mundo aqui, em 2027? Muito. Acho que tudo é possível. Eu tô. Tomara que venha. Eu também sou Team Copa no Brasil. Bom, continuando aqui. Eu que estou no futebol feminino, a gente vive diariamente, sou também o futebol feminino. Eu tenho uma impressão que, acho que todo mundo do mercado, que as coisas acontecem muito em cima da hora. Então, dando um exemplo bem prático aqui lá nas Vibradoras, o único que a gente tinha fechado contrato antes de ir para a Copa do Mundo foi com o Ronaldo TV. E lá aconteceram outras coisas, né? A gente fechou com o Itaú, fechou com o Spotify, enfim. Mas as marcas, eu tenho a impressão que elas deixam ali para a última hora para decidir o que não é tão bom, nesse caso foi pior ainda, porque assim, a gente tinha escopo com Guaraná, com Itaú, pelo menos a gente esperava que o Brasil pelo menos fizesse 5 jogos na Copa. Não aconteceu, o Brasil fez 3 jogos. Queria entender
como funciona dentro das empresas o tema futebol feminino e quais são as principais barreiras internas e do mercado. Por que a gente não consegue ter de uma forma mais perene, mais constante e fica mais em cima da hora, mais focado ali nos grandes eventos? Bom, lá na Hypera, a gente tem a Marta há 4 anos com a gente, né? E a gente realmente tem uma relação bastante perene com ela. E acho que essa coisa que a Sofia falou de contar história é o que faz a diferença. Então, a gente faz, a marca faz parte do dia a dia da Marta. A gente não está lá para ela levantar, olha, aqui, agora, compra isso. Não, ela está inserido na vida dela e era importante a gente ter essa legitimidade. Mas, sem dúvida, você chegar e falar assim, olha, não, eu vou pegar como garota propaganda a Marta, e aí você convencer, às vezes, um board de falar, olha, ela tem impacto, vai um exercício. E a coisa mais curiosa é que a gente teve que fazer uma pesquisa e mostrar o quanto ela agregava para a marca, e ela agrega muita coisa para a marca. Em termos de brasilidade, em termos de garra, em termos de vitória, de eficácia. Então, ela agrega tanta coisa positiva, mas a gente precisou de uma pesquisa para mostrar isso. Para a Buscofem, a entrada da Tamires aí já foi mais tranquila, porque aí a Marta foi mais uma coisa que ela abriu portas, inclusive na nossa empresa. Então, chegar e trazer a Tamires, a gente já tinha visto que a Marta tinha construído para a gente e o que a Tamires poderia trazer para a gente também. Então, sem dúvida, mas a gente hoje patrocina o time Corinthians masculino com o Master na frente da camisa. Eu estou no feminino nas costas, mas eu estou lá, calma. Então, eu acho que é um processo, né? A gente vai ganhando espaços, a gente vai mostrando resultado, mas, sem dúvida, ainda existe muito preconceito. A cobertura ainda é baixa, é o que a gente estava falando. A Globo transmitiu 7 jogos. O Cazé foi o único que transmitiu tudo, né? Quer dizer, então, ainda tem muito espaço para crescer. O Corinthians foi campeão paulista, brasileiro, o time feminino quantas vezes, quantos títulos esse time? É um dos times mais campeões que tem. E a gente vê só o masculino na TV. Sim. Então, acho que isso é uma coisa que ainda tem muito para crescer e ainda tem um preconceito. E acho que a gente, como empresa, como marca, a gente tem esse papel, né? E a gente tem que desmistificar isso. A gente tenta fazer a nossa humilde parte aí nessa história, mas acho que o que fica gravado gente, dá muito resultado, traz muita credibilidade, mas é uma jornada. E a gente está só no começo dessa jornada. Acho que ainda tem muita coisa para a gente construir. É longo prazo, né? É longo prazo. Mas você perguntou se é impressão? Não é impressão. Não é impressão. A gente tem que falar que não é impressão, gente. Tem muita marca que não se programa, que não tem decisores que pensam. Então, a Carla falou sobre levar para o board. Às vezes chega nesse lugar. Então, assim, eu falei agora há pouco sobre a Octagon não tem placado os projetos que a gente tentou levar para a Copa do Mundo. E a gente, do lado de cá, analisa como 2 caminhos possíveis, normalmente. Um deles é quando a marca nos procura até com uma certa antecedência, eu vou falar com asterisco, porque é uma antecedência que dá para fazer, mas é aquela antecedência que não é o ideal. E aí a gente faz todo um projeto, apresenta, enfim, e quando ele está na mão de decisores, essa pessoa normalmente não tem conhecimento. Ela quer resultado a curto prazo, ela não consegue entender que vai demorar um pouco para vir, e ela não tem conhecimento, ela não sabe que o futebol feminino, como é que se dá, enfim, e esse projeto acaba caindo. Um outro caminho é o contrário, quando chega para a gente, quando está no tiro para sair já. Então, a Copa do Mundo é mês que vem, chega para a gente. Nossa, eu preciso de um projeto, enfim. Normalmente é porque o marketing foi perguntado, você não vai fazer nada para a Copa do Mundo? Tipo, a Copa do Mundo está aí, você não vai fazer nada, não vi nada ainda. E aí a marca começa a tentar se mexer. Só que o que acontece? A gente tem pouco prazo, normalmente já não dá mais para fazer o que a gente quer, porque prazo de execução, às vezes tem liberação pública, enfim. E aí o que acontece? Não tem budget, porque você vai ter que pegar a verba de um outro projeto, porque esse não estava programado para acontecer. Então, essas, para mim, são as principais barreiras que a gente tem, que é a falta de conhecimento lá de quem está normalmente num poder de decisão e a falta de planejamento que faz a gente não ter budget. E aí tem uma coisa que aconteceu com a Octagon, que acho que é importante de falar também, falando do mercado de imprensa, de mídia.
Quando a gente foi vender o patrocínio da Tamires de 6 marcas, que é uma coisa histórica, super legal da gente colocar na mídia, a gente ouviu de vários veículos que essa não era uma pauta legal. Essa é uma pauta muito comercial, ela não vai vender. E a gente sabe que se a gente fosse para outros esportes, essa seria uma puta pauta para vender. Assim. Então, o que a gente consegue ver também? A gente precisa que todo mundo do mercado comece a investir mais, né, a olhar mais. Então, são exemplos do que a gente vê. E aí, tem uma coisa que eu fiquei pensando e refletindo muito nos últimos meses, depois, com relação à Copa, esses projetos que não deram certo, que às vezes eu vejo as marcas com receio. No mundo que a gente vive hoje, tão digital, que tudo pega a magnitude de uma forma tão rápida, tanto positiva quanto negativamente, tem sim algumas marcas que têm medo de parecer que está sentando na janelinha para investir. Que é, eu tenho tão pouco dinheiro que o que eu vou fazer com isso, talvez eu possa até ser cancelado falando que eu fiz pouco e que eu estou querendo me aparecer. Então, eu acho sim que é uma reflexão para a gente, principalmente eu como agência, que estou ali no meio de campo, da gente fazer as marcas apostarem mais. Às vezes, você não vai conseguir chegar de cara com um investimento big para você fazer um patrocínio de marca. Não vai conseguir. Então, todo mundo, em algum momento, começou pequeno. E se a gente nunca começar, a gente nunca vai conseguir evoluir. Então, acho que essa é outra reflexão também que vale as marcas terem, e a gente, como papel de ajudar também isso, de tem que apostar, tem que tentar, senão a gente não vai conseguir evoluir nisso. Boa. Vou até fazer um comentário que acho que o momento que a maioria das pessoas está agora é o momento de planejamento do ano que vem, né? Então já aproveitem e olhem para o ano que vem, do tipo, quais são os grandes eventos de esporte feminino que tem ano que vem? Tem Jogos Olímpicos. Tem, além de, no mínimo, deveria estar Jogos Olímpicos, mas para além disso, o território do esporte feminino é um território cheio de oportunidades, porque tem pouca gente olhando. Por enquanto. Né? E isso vai mudar. Por que isso vai mudar? Porque os números já estão mudando. Esse ano mostrou isso. Esse ano mostrou, para vocês terem noção, em loco, nos estádios, foi 500 mil a mais de pessoas versus 2019 que compareceram aos estádios para assistir aos jogos. 500 mil a mais. E no caso da TV, por exemplo, eles atingiram recordes e recordes e recordes de audiência, isso porque os jogos eram durante a madrugada ou muito cedo pela manhã. Então, esse é um território que tem muita oportunidade para quem está atento. Então, aproveitem, agora é o momento de vocês olharem para 2024 e falarem, cara, o que eu posso fazer dentro dessa agenda esporte feminino? Até porque essa agenda esporte feminino é uma agenda sobre equidade de gênero. E quando a gente fala sobre equidade de gênero, a gente está falando de valores super importantes que a gente precisa levar para essas marcas. Porque essas marcas querem participar dessas conversas, né? Então, acho que falta esse olhar, principalmente, né, assim, dos homens, assim, que eu acho que aí é um exercício ainda mais desafiador, né? Do tipo, cara, onde estão as oportunidades no ano que vem? E tem oportunidade. Então, estejam atentos a isso também. Só uma coisinha, pessoal, eu estou sem a regressiva aqui, eu vou falar até, não sei se vocês puderem colocar ajuda. Continua nesse papo de investimento, eu sei, sua correria, para conseguir patrocinadores, para conseguir, enfim, dinheiro para o projeto rodar e para expandir. Eu queria entender quais são as estratégias que você tem dentro do Minas em Campo para atrair esses investidores. Perfeito. Eu acho que vocês com a Octagon, por exemplo, né, assim, eu acho que esse desafio, né, quem são as marcas que vão estar junto com a gente nessa história, sempre é um grande desafio. Só que pensem que a gente está falando de projeto social. Então, o desafio ele é ainda maior, porque, normalmente, o resultado ele não é imediato. A gente está falando de um projeto de formação de atletas. Isso vai levar 10 anos, 5 anos, 10 anos. E, normalmente, a pessoa que está nessa cadeira decidindo, ela vai ser cobrada pelo resultado esse ano, amanhã, inclusive. Esse mês. Né? Então, esse é o desafio. Como eu consigo olhar para essa marca e falar, cara, eu sei que você precisa do resultado para amanhã, mas, olha, existe uma agenda aqui que é muito importante. Para você ter legitimidade para falar sobre essa conversa, você precisa participar disso para além da contação de histórias. Você precisa também fazer a história acontecer. Porque, de novo, vou pegar a pergunta que a gente trouxe no começo. Como é que a gente muda a cultura? Pô, contando história, é verdade. Mas o Brasil é o país do futebol muito porque a gente foi muito vitorioso nessa modalidade. A única seleção pentacampeã. Então, contar história é também sobre vencer. Né? Eu acho que um país também se torna fanático por uma modalidade porque vence, vence, vence. O movimento da Austrália, eu acho que uma parte, claro, foi um pouco disso. Eles avançaram, foi histórico. Eles fecharam em 4º lugar. Isso nunca tinha acontecido. Só que para a gente vencer, precisa de investimento, precisa de planejamento, precisa de estratégia, precisa de espaço seguro para as meninas jogarem. Senão, a gente só vai estar contando as mesmas histórias. E a gente precisa de novas histórias. E eu tenho certeza que quando a gente conseguir efetivamente construir isso, aí sim a gente vai ser o país do futebol, não o país do futebol masculino. Né?
Não, e é muito louco, assim, que as pessoas têm a impressão que o futebol masculino aconteceu do nada do Brasil. Então, a gente foi lá sem investimento nenhum, e quando elas questionam o investimento no futebol feminino, parece que não. No futebol masculino, primeiro que assim, não, mas o futebol feminino não é rentável. O masculino não é. Os times estão tudo cheio de dívida, e tudo parcelando dívida, não sabem fazer gestão, poucos clubes sabem fazer gestão, e por isso eles se destacam. Então, houve muito investimento no futebol feminino, em CT, em base, em marketing, em gestão, e aí o futebol masculino começou a acontecer. Quando o Brasil foi eliminado agora no começo da Copa, na primeira fase, questionou-se muito isso. Pô, investiu um monte, agora as meninas foram para a granja, tiveram um uniforme para viajar, o mínimo, né? Dão comida, sei lá, tipo isso, sabe? De avião. Exato, elas têm uma camiseta do tamanho delas, olha Tem só até que loucura. psicóloga. Isso. Quando Fizeram uniforme para Exato, elas, né? Nossa. Exato. Quando o Brasil cai na Copa do Mundo masculina, ninguém questiona o investimento. Todo mundo questiona, ó. O que foi que aconteceu? O que não marcou? Faltavam 4 minutos, aquela loucura toda. Agora não, no futebol feminino é questionar o investimento. Você não tem que questionar o investimento. Você pode questionar técnico, você pode questionar tática, mas o investimento não, porque ele tem que ter. Porque tem 32 seleções, só uma vai ganhar. E todas têm que investir. Então, eu também, qual é o resultado final que a gente quer? O que a gente espera do futebol feminino? A gente não vai ser campeão sempre. Faz mais de 20 anos que a gente não é campeão masculino, e estamos aí todo ano, campanha, desenvolvimento. Então, acho que tem que mudar essa chave do investimento e o que é o resultado esperado. O resultado não é cair na primeira fase, mas e o processo? Como que foi? Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que questionar. Não, e é triste, né? O quadro salarial de um time inteiro de futebol feminino, às vezes você soma o salário de todo mundo e não dá de um atleta masculino. Ainda é muito subinvestido, o espaço de treinamento ainda não existe. Então, é complicado mesmo. Eu acho que a gente ainda tem muito para crescer e, de novo, a gente tem sim o nosso papel de fazer isso diferente, né? E aí a gente vê alguns bons resultados. Você vê a situação... A gente teve 42 mil pessoas participando, assistindo uma final feminina num estádio, né, num jogo, 40 e poucas mil na outra. Então, poxa, as pessoas estão começando, mas ainda tem muito para a gente evoluir. Mas que bom que estamos começando, porque Sim. Eu acho que essa conversa não estaria acontecendo aqui, talvez até no ano passado. Né? Então, a gente está tendo a oportunidade de estar discutindo isso aqui, é uma evolução. Então, e acho que isso foi muito puxado pela Copa do Mundo Feminina. Claro, claro. E falando desses resultados, né, de números, quando a gente sabe que número é super importante, mas também não é ele só frio que a gente consegue conversar e entregar resultado. Nas empresas, ou enfim, na Hypera, na Octagon, quando vocês fazem ações de futebol feminino, vocês conseguem desenhar e planejar, aqui eu quero resultado de número, aqui eu quero vendas, aqui eu quero visibilidade, aqui eu quero reconhecimento, endosso, no caso da Marta. Como vocês fazem essa mensuração de resultado e de como apresentar para o board? Deu certo, isso aqui, patrocinar a Marta deu certo, fazer uma série com o Corinthians deu certo. Acho que depende muito da ação, né? E a gente pensa o que a gente quer com cada marca. Por exemplo, a ação que a gente está fazendo com a Tamires, a gente está buscando muito mais engajamento, identificação. São outras métricas que eu estou buscando ali. Quando eu falo da Marta fazer, para ser a nossa embaixadora e fazer os nossos filmes que vão para a TV e tal, a gente está buscando que a gente realmente venda mais produto. Aí eu estou buscando uma conversão diferente, eu estou buscando resultado de negócio. Então, depende da ação, mas a gente pensa bastante o que a gente quer com cada um. Né? Então, se eu quero contar uma história, por exemplo, a ação de Atroverã, eu queria contar uma história ali, que era a história de que mulheres menstruam, as atletas menstruam, e tem preconceito do momento que elas ficam menstruadas, de como ela vai ser o desempenho delas no jogo. Né? Mulher é um bicho estranho, né? A gente, quando começa a conviver, começa a menstruar tudo Sim. junto. Então, é aquele período que o time inteiro está menstruado e a performance, às vezes, não... Né? E tem tanta coisa legal, porque num momento a gente avalia o ciclo, tem um momento que você está mais introspectivo, tem um momento que você está mais sobre performance. Se a gente começa a tirar valor disso, é muito legal. Então, nesse caso, a gente quis encaixar ali uma história onde a gente contava o nosso papel de produto
E aí, assim, a gente estava buscando awareness ali. Então, eu queria que as pessoas conhecessem e falassem sobre a marca Troveran naquele momento. Então, para cada marca, a gente pensa o que a gente está buscando e a gente tenta trabalhar isso. Algumas atividades realmente são pontuais e algumas a gente tem uma perenidade, como é o caso da Tamires e da Marta, enfim, e do patrocínio do Corinthians, que aí são coisas de mais longo, que a gente estressa aí isso por um período maior e aí consegue ter várias métricas aí no meio. Quer dizer, eu ter patrocinado, eu ter colocado as meninas do time feminino no Podpah. O que isso deu de visibilidade? Quanto que eu tive de engajamento? Quantas pessoas participaram? Quantas pessoas assistiram o vídeo? Quantas se identificaram com aquilo? Quantas comentaram? Então, aí eu estou medindo outras métricas. Nem tudo é só sobre venda, nem tudo é só sobre sellout. E quando a gente está falando de uma coisa que está começando, tem muito de você fazer parte dessa história, de você estar junto desde o começo. A gente ganha uma legitimidade que eu entendo o que você falou, e às vezes a gente tem isso. Fala, aquela coisa da história, é o mês da consciência negra, então só aquele mês um monte de gente faz, e não faz aquilo de uma verdade. Contínuo, verdade, né? Exato. É a mesma coisa para mim. Então, a gente tem um pouco desse medo, mas gostei da provocação. Você tem que começar, às vezes, de algum jeito. E aí eu acho que a gente tenta sempre olhar qual é o que a gente está buscando, planejar com um pouco mais de antecedência. Vão ter coisas pontuais, vão ter coisas de relacionamento mais longo, e as métricas a gente vai acompanhando. E dentro da mesma parceria, você vai ter métricas diferentes ao longo. Eu vou produzir um conteúdo, talvez com a Tamires, que eu vou buscar realmente uma conversão, uma venda direta. E eu vou ter um outro que eu estou olhando só engajamento. Então, a gente vai medindo aí e acompanhando. E, por enquanto, as performances estão muito boas. Até trazendo um pouco um ponto de Tamires, que é legal de falar, a Tamires praticamente dobrou de seguidores no Instagram dela nesse período de Copa com todos os patrocinadores. Então, assim, é um dado que vem da entrega dela, com certeza, mas que também vem muito da entrega junto com os patrocinadores. Então, aumentou a possibilidade do que ela pode dar de retorno. E isso é super positivo. Que não é algo que estava lá nos objetivos iniciais, de a Tamires precisa duplicar, mas que é algo que aconteceu, então foi muito legal. Para a gente, normalmente, quando vem o projeto para a gente, é branding, né? Então, em sua maioria, o branding ele é muito difícil de tangenciar, de tangibilizar. Como que eu cheguei nesse lugar? Então, assim, a longo prazo, a gente consegue ver que as vendas podem aumentar, a gente consegue ver que os brand lovers começam a aparecer, então aquelas pessoas que defendem a marca com unhas e dentes, isso é muito positivo, e que o engajamento em suas redes sociais também é algo que aumenta. Então, isso é normalmente por onde a gente consegue tangibilizar. E aí, isso vem um insight muito positivo para a Octagon, para a Odds, na verdade, para a Holding, que a gente criou a nossa área de Business Intelligence dentro da empresa, porque a gente não tinha. Então, a gente dependia muito do cliente ter isso. E hoje a gente consegue, quando a gente coloca a nossa área desde o começo do projeto, a gente pensar nos pontos de contato e onde a gente vai conseguir captar esses dados para gerar insights com assertividade real, assim. De onde a gente consegue saber aquela pessoa que está consumindo, quem é essa pessoa que está consumindo, né? Então, acho que isso é super relevante também. Você entrou justamente na próxima pergunta, que é como conhecer esse público do futebol feminino, esse consumidor? Eu e a Sofia, a gente tivemos imensos debates sobre pesquisas, como a gente faz, como a gente consegue analisar esse tipo de torcedor. Porque, assim, o torcedor do futebol ele tem um perfil muito amplo, né? Tenho meu avô e tem minha sobrinha. Do futebol feminino, ele ainda tem uma coisa que eu acho que a gente consegue nichar mais, apesar de não ser acredito que ser um esporte de nicho, mas tem muitas mulheres, tem muitas famílias. Como é dentro das empresas, das agências, como você também pensa esse público, esse consumidor? Né? Como consegue definir, estudar e falar, não, eu vou conversar com ele? Como vocês fazem? Olha, eu acho que tem alguns estudos que a Octagon fez específico, e é interessante, a gente acaba tendo muito a base, porque o masculino já foi muito pesquisado e muito explorado e estudado. Então, a gente acaba fazendo, às vezes, uns depara. A gente usa, né? Eu estava conversando com a Mari Spinelli esses dias e ela falou assim, foi comprovado que mulheres rompem o ligamento jogando futebol muito mais do que homens. Mas a gente não consegue saber o porquê, porque os estudos que a gente tem, os estudos científicos, todos são masculinos. Então, assim, hoje, quando a gente vai olhar um dado assim, a gente ainda não tem base real. A gente tem um problema de pesquisa.
A gente tem um problema de pesquisa e de pessoas que querem investir em pesquisa. Quando a gente, como intermediador dessa conversa, começa a falar de um projeto, seja de futebol feminino, ou seja de alguma modalidade, ou algum entretenimento que não é muito explorado, a gente adora fazer workshop, porque é chamar pessoas que entendem da coisa e conversar com elas para a gente ter insights reais. Mas eu não acho que isso resolve. Eu realmente acho que é uma responsabilidade nossa, de intermediários, de agências, de empresas, de investir em pesquisa, porque a gente tem muito pouco no mercado ainda. É o que eu falei, eu tive que fazer uma pesquisa sobre a identidade da Marta e quem ela era e o que ela aportava e assim, e como que a minha marca aportava para ela. Quer dizer, porque tem que ser um casamento, né? Quando você faz um relacionamento de 4 anos, é um casamento. Então, a gente tem... É lógico que a gente também emprestou coisas tanto para a Tamiris quanto para a Marta, quanto elas emprestaram para a gente. Mas é interessante porque quando você pensa no público de futebol tradicional, masculino, você tem aqueles fanáticos que acompanham o time, tem aqueles que só vão quando o time está ganhando, tem aqueles que vão... Só que no futebol feminino é tudo muito novo ainda. Então, você tem aquelas meninas que assistem o futebol feminino porque querem ser jogadoras, porque gostam do esporte, que é uma parcela ainda pequena, mas você ainda tem um potencial gigante de crescer nas pessoas que vão conhecer o futebol. Então, a gente ainda está numa etapa anterior, a relação ainda com as atletas do futebol feminino ainda é uma relação quase pessoal, e a gente vê isso nas nossas marcas. Então, quando a gente coloca uma Tamiris para falar de Buscofem, eu estou falando muito mais da humana, da relação dela, de dificuldade de chegar onde chegou, de salários de salários menores, de dificuldade de patrocínio, de ser mãe, de outras pautas, né, de outras pautas, e com isso angariando pessoas para falar com a minha marca. Então, eu acho que a gente vai... É lógico que a Marta já está num outro patamar, ela já é super... conhecida, inclusive, pelo tempo que ela tem aí de história. Então, eu já tenho mais dados dela, mas a Tamiris ela tem uma eloquência para falar e uma personalidade tão forte, e ela teve um fit tão grande com a nossa marca, que a gente falou, poxa, aqui tem caldo, entendeu? Mas para buscar quem é o público do futebol feminino, eu acho que a gente ainda está engatinhando. Eu acho que a gente ainda está se baseando, e eu falo pela Hypera, a gente ainda está baseado nas atletas, naquelas mulheres, e ainda menos no esporte em si. Eu acho que a gente, como empresa, e aqui estou fazendo um meia-culpa, eu acho que a gente ainda tem que evoluir mais nesse sentido de só pegar a determinada atleta, mas de colocar isso como esporte, né? Como a equipe, como a seleção. E eu acho, até complementando um pouco, assim, de como a gente coloca isso como legado também, né? Porque senão a gente sempre vai estar discutindo impressões, números, visualizações, o story, o Reels, que passou, e é legal porque a marca tem que passar aquela mensagem e tem que ser vista, mas aí acaba. E o que fica depois disso? Fica assim, você vai vender mais, você vai ter ação de venda a mais, mas... Tá, mas o que ficou depois disso? Depois do story, depois do vídeo, o que ficou? E é por isso que eu sempre faço esse convite, assim, por exemplo, quando a gente conversa com banco, quando a gente conversa com varejo, para falar sobre a importância de investir, para a gente conseguir formar mais meninas, a pergunta que eu faço é sempre essa: tá, legal, vocês estão contando a história, mas vocês estão fazendo a história? Porque quantas marcas sentaram, né, na Copa do Mundo agora e contaram várias histórias e tal, e a publicidade, da inteligência artificial, da seleção que nunca existiu. E aí você vai ver, não tem, cara, eles não estão investindo em projeto social de desenvolvimento de futebol feminino, mas estão contando e protagonizando a história. Então, assim, isso é um ponto que eu sempre chamo as marcas para falar, cara, legal, eu sei que isso é importante, eu sei que você vai ser cobrado por isso, mas será que não dá, por exemplo, para a gente incluir nessas métricas aí que vocês estão falando? Quantas meninas a Hypera formou no futebol feminino? Olha, isso seria uma métrica legal de colocar. Nós desenvolvemos 300 meninas no futebol e daqui 10 anos essa menina vai jogar uma Copa do Mundo? Aí sim, aí essa é a sua verdade mesmo também.
porque você participou desse processo. E eu não estou dizendo isso num lugar de deslegitimar. Não, porque eu acho que é muito importante marcas como a de vocês, que estão olhando e que estão fazendo, e que estão ativando, que estão trazendo essa discussão, e que estão dando visibilidade. Essa visibilidade que vocês trazem também é Octagon. Também é muito importante esse papel. Isso também tem que ser feito. Mas a minha provocação, cara, sempre vai ser essa. E o que vai ficar? Daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, o que vai ficar? E aí a gente fala sobre gente, né? Sobre pessoas. Né? Então, eu acho que existe esse desafio do mercado publicitário como um todo, que é, cara, legal, que incrível, viralizou 1 milhão, pá, pô, massa. E aí, ficou o quê? Puta, não ficou nada. Entendeu? Então, acho que é um pouco disso. Que triste fim. Recado dado, Sofia. A gente estava conversando também, a Sofia, que às vezes as marcas, também é uma provocação, né? Fazem uma ação de 100 mil, mas depois elas gastam 1 milhão para fazer a divulgação da ação de 100 mil. Quando a gente fala de futebol feminino, a gente também fala, inevitavelmente, de uma questão de gênero. Então, de mulheres ocupando espaços que sempre foram seu por direito, mas foram excluídas. Dentro das empresas, como vocês, e você como formadora de atletas, né, como é trabalhada essa questão de, olha, aqui a gente também está fazendo algo que é contra a desigualdade de gênero, contra tudo isso que já teve de afastamento das mulheres no esporte, e as mulheres não foram só afastadas do esporte, né? Foram afastadas da tecnologia, enfim, elas foram reduzidas a um papel muito doméstico. Então, como vocês trabalham também essa questão de gênero e de desigualdade de gênero dentro das empresas? Vou falar um pouquinho de equidade misturando com futebol feminino, que acho que é a nossa pauta aqui, né? Então, a gente, eu estou na Octagon há 5 anos, mais ou menos, a gente começou a olhar para a diversidade e inclusão há uns 4 anos atrás, quando a gente colocou metas. Porque as metas ajudam muito a gente entender, estudar onde a gente está, e a entender que a gente precisa trabalhar naquele nicho. E aí eu digo em todos os nichos de diversidade. Então, pessoas pretas, mulheres, pessoas trans, enfim, trabalhar com LGBTQIA+, P+. Então, a gente colocou meta e isso ajudou muito a gente entender aonde a gente estava e aonde a gente queria chegar. Especificamente sobre futebol feminino, uma das coisas que a gente faz hoje dentro da Hold é incentivar a prática. E aí, porque a prática você consegue conhecer mais do tema e trazer para dentro de casa para a gente conversar. Então, quando a gente foi jogar o campeonato de agências pela primeira vez, as mulheres, a Odds pagou o uniforme para ser um incentivo para as pessoas jogarem. E aí, vou até fazer um parênteses aqui, se tiver pessoas de agência, não vai rolar o campeonato feminino nesse semestre, porque não teve quórum de mulheres para jogar na agência. Então, assim, a gente estava lá se candidatando para poder jogar e o campeonato não vai rolar no feminino porque não tem. Então, assim, a prática já é algo que eu acho que a gente precisa também incentivar como agência, como marcas, enfim, como empresa. E aí, o que a gente faz também para trazer a pauta para a mesa é sempre que tem algum tema rolando, então teve a final do Brasileirão, trazer os insights para conversa, para reuniões, para grupo de WhatsApp, para todo mundo conseguir ver o que está acontecendo lá fora. A gente teve no passado um squad dentro da Octagon que a gente chamava squad de futebol feminino, que a gente foi fazer pesquisa qualitativa no mercado para a gente ter insight, para a gente gerar um relatório e a gente, dentro de casa, poder ter relatórios para levar para as marcas, para quando sentar numa mesa, numa conversa, com uma Ipera, com uma Mastercard, a gente trazer dados suficientes que comprovem o porquê que essa marca tem que investir. Então, esse é um pouquinho do que a gente fez. E aí eu vou aproveitar só o tema de equidade, que eu vou trazer uma reflexão aqui, uma conversa que eu acho que a gente está na pauta para falar. Recente, um pouquinho antes da Copa, eu vi a Júlia Vergueiro compartilhar um post no feed, que eu acho que é super importante de trazer. Quem não conhece a Júlia, vale ir atrás dela, que ela tem pautas super relevantes também, que é que a maioria das marcas que fizeram campanha para a Copa do Mundo ou usaram na campanha ou na hashtag o elas, a palavra elas. Né? Então, acorda para elas, olha para elas, joga com elas, enfim, tudo tinha o elas. E aí a reflexão é, se a gente está buscando a equidade, será que usar o elas na campanha faz sentido ou a gente está levando elas mais para longe, falando que não faz parte do todo? Acho que não tem uma resposta, acho que cada um pode refletir um pouquinho. Eu, hoje, julgo que, nesse cenário que a gente estava esse ano, era necessário. Porque a gente ainda não estava conseguindo desviar o olhar para chamar atenção para as mulheres.
era necessário. Mas a longo prazo, se a gente continuar toda hora que a gente for falar de futebol feminino, de mulher, de uma campanha para mulher, a gente precisar falar que é ela, a gente não está incluindo. A gente está, na verdade, separando, né? Então, essa é uma reflexão que eu acho que é muito válida também para quem está na parte de criação, olhar e entender se a gente não tá, se a gente está olhando para a equidade ou se a gente, no fim, está, a longo prazo, separando também, sabe? Bom, esse tema é tão amplo que ele vale um painel só para ele, de equidade de gênero, e acho que dá um dia de discussão ou mais. Dentro da Ipera, a gente... E não adianta, a meta é importante. É que nem a história de multa para colocar o cinto, que às vezes você precisa ter alguma regra, porque senão você nunca vai chegar. Então, é a mesma coisa. A gente precisou definir uma meta. Hoje, a gente tem uma equidade bastante... um público bastante equilibrado entre homens e mulheres em todos os níveis hierárquicos que a gente tem. E aí, o nosso papel aí como marca foi um pouco esse. Eu estou no masculino do Corinthians e também estou no feminino. Eu tenho alguns garotos propagandas homens, como eu tive o Ronaldo e tal, e tenho a Marta. Então, acho que o nosso papel é trazer isso. Até porque, eu vou falar específico do meu mundo, a maioria dos meus compradores são mulheres. E aí elas precisam se sentir representadas, elas precisam se identificar com essas marcas. Então, não tem como ser diferente e fazer diferente. Sofia, num tweet, porque super o pessoal rápido, tá aqui, ó, porque me acabou nosso matando. tempo. Bom, então, equidade de gênero, eu acho que a mensagem, assim, vocês falaram coisas que eu acho que são super importantes, mas a nível de reconhecimento, eu acho que vale falar que o Meninas em Campo é o único projeto do Brasil de futebol feminino de base reconhecido pelas Nações Unidas na vertical equidade de gênero. Então, se vocês precisam levar legitimidade para essa pauta dentro da empresa de vocês, procurem o projeto Meninas em Campo, @oficial Meninas em Campo, para falar de futebol. E quem quiser discutir outros esportes, impacto, equidade de gênero, com outras modalidades, @Classe das Campeãs. Eu sou a única empreendedora aqui, então não pude deixar de fazer. Como assim? Exclui @Vibradoras. @Vibradoras. Pronto. Bom, gente, acho que não vai dar tempo nem de passar os vídeos que a gente ia passar, mas agradecer todo mundo que veio. Espero que esse papo tenha inspirado vocês para vocês trabalharem na publicidade, porque a gente conta muito com as marcas para conseguir realmente levar o futebol feminino ao papel que ele merece, que é um papel de protagonismo. Então é isso, obrigada, boa continuação de festival, obrigada, meninas. Obrigada. Bora que bora.